11 de agosto de 1827, para marcar a data de criação dos cursos de direito no país, tão simbólica para os advogados que desempenham uma função essencial à justiça, o Fórum de hoje discute o ensino jurídico no Brasil. Recebemos Carlos Mário Veloso, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e advogado, e Ofir Cavalcante, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, antes de iniciarmos a entrevista, acompanhe uma reportagem. Para quem passou os últimos anos aprendendo sobre o direito brasileiro, nem escritório, nem uma carreira na advocacia, livros e muitas horas ainda de preparação. Inclusive, tramita no Congresso Nacional a PEC. Uma sala lotada de bacharéis em direito, gente que abandonou a possibilidade da advocacia privada para investir mais de R$8.000 em cursos como este, de longa duração, para tentar uma vaga nas carreiras públicas, com ingresso por concursos públicos. A advocacia privada hoje é mais voltada para a continuidade daqueles advogados que têm filhos, que estudam, portanto já têm um encaminhamento, e um pequeno número de estudantes tem interesse de fato na advocacia por vocação. O que se percebe hoje nas anamneses que são feitas em relação a cursos de grande porte, existe uma tendência muito forte para as carreiras públicas e não tão forte para a advocacia privada. Embora tenha melhorado nas últimas décadas, segundo o professor Roberto Freitas, a qualidade do ensino jurídico no Brasil ainda tem na criação indiscriminada de cursos de direito um ponto desfavorável, que além de colocar no mercado bacharéis despreparados para a profissão, incha o segmento e prejudica a remuneração na advocacia privada. Com a oferta maior de cursos jurídicos, você tem também aqueles que não estão aptos a prover uma formação adequada. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério da Educação, tem os instrumentos de verificação de qualidade dos cursos jurídicos, e para o formando e para aquele que pretende ingressar num curso de direito, é sempre muito importante fazer uma escolha criteriosa. Antes do primeiro curso de direito no Brasil, de onde vinham nossos advogados? Coimbra. Aqueles que tinham posses, não é? Faziam o curso de direito em Coimbra. E foram muitos os que se diplomaram em Coimbra. E mesmo depois da criação dos cursos jurídicos no Brasil, que ocorreu em 1827, não é? Em Olinda e São Paulo, muitos ainda procuravam Coimbra. Ligação muito forte, né? Brasil e Portugal. Eu vou aproveitar, doutor Carlos, que o senhor citou Olinda e São Paulo, para perguntar, é Olinda ou São Paulo? Pois é, eu não vou me arriscar nesse momento, porque certamente vou atrair a ira de um e de outro. Ambos defendem que foram os primeiros a se instalar no Brasil. As Arcadas em São Paulo, a USP hoje defende, e com dados históricos nesse sentido. Da mesma forma, a Faculdade de Direito de Olinda também o faz. Portanto, para além de se tentar definir qual é o primeiro ou o segundo curso de direito no Brasil, é importante que se reconheça a importância tanto de um quanto do outro para a formação jurídica em nosso país. E tirando de Portugal, de certa forma, durante algum tempo, ou a partir de algum determinado tempo, melhor dizendo, essa exclusividade em formar bacharéis em nosso Brasil, que foram importantes para o próprio Império e depois na República a influência dos bacharéis. Como é que os senhores veem esse crescimento do curso de direito no país? Altamente preocupante, porque, veja, 11 de agosto de 1927, criação dos cursos jurídicos, Olinda e São Paulo. Simultaneamente foram criados. Não é? No ano seguinte, 1928, a instalação do Supremo Tribunal de Justiça. Quer dizer, cursos jurídicos e poder judiciário e justiça sempre andaram juntos. Então, a crise no ensino do curso de direito reflete na justiça, reflete no poder judiciário. E hoje nós temos um número inusitado de faculdades de direito. A última vez que consultei estatísticas, tinham cerca de 1.200.
Isso deve já ter crescido. É uma irresponsabilidade isso. Veja que nós não temos, o Brasil não tem ainda 200 milhões de habitantes. Está aproximando disso. Os americanos, os Estados Unidos, têm cerca de 300 milhões de habitantes. Eles não têm mais do que 200 e tantas faculdades de direito. De modo que é fácil fazer uma faculdade de direito. Eu costumo dizer que é o curso mais fácil de ser feito. Eu fui professor há 30 anos de direito. Agora, é a profissão mais difícil de ser exercida. Dificílima de ser exercida. Basta dizer quantos e quantos bacharéis estão aí disputando o mercado e nada conseguem. Então, é grave a responsabilidade das autoridades educacionais brasileiras em licenciarem cursos. Eu sei que a Ordem dos Advogados luta muito, bate-se muito pela não criação assim, irracional de faculdades de direito, e agora até fiscaliza e emite um selo. Então, em conclusão, temos faculdades de direito de um número inusitado, desovando bacharéis mal preparados por esse Brasil afora, bacharéis que vão simplesmente ter um diploma para pregar na parede. Os concursos são difíceis, exercer a advocacia é uma tarefa árdua, difícil. Então, frustração. Por culpa de quem? Das autoridades educacionais brasileiras que liberam essas faculdades. Eu acho que a gente pode atualizar um pouco esses dados que o ministro Veloso acaba de referir, até para que o telespectador possa saber um pouco desta realidade hoje. Nós temos no Brasil 1.259 cursos de direito. Na década de 90, logo no início, eles eram um pouco mais de 200. Hoje, 10, 12 anos depois, eles se multiplicaram de uma forma assim assustadora e, em algumas situações, até mesmo irresponsável. Isso, para que os senhores tenham uma ideia, hoje nós temos 700 mil vagas, do primeiro ao quinto ano, em todos os cursos de direito do Brasil. Isso representa um pouco mais de 10% de todas as vagas dos cursos superiores no nosso país. Portanto, é um número que assusta. A China tem 1,3 bilhões de habitantes, tem pouco mais de 900 cursos de direito. Nós, com quase 200 milhões de habitantes, não chega a isso, como referiu o ministro Veloso, temos 1.259. Então, os critérios que a ordem hoje prega são critérios técnicos, rígidos, e nós não cedemos a injunções políticas em nenhum momento. É uma pena que o parecer que a ordem exara, que ela emite, é um parecer, é meramente opinativo. Ele não tem o condão de impedir que sejam criados ou reconhecidos cursos. E o que é mais interessante, que em muitas situações o próprio MEC concorda com o parecer da ordem e decide ou reduzir o número de vagas, ou não reconhecer o curso, ou não criar o curso. Mas aí há o célebre recurso para o Conselho Nacional de Educação, que despreza esses critérios técnicos da ordem e do MEC e cria-se o curso, reconhece o curso, mantém-se as vagas. A ordem está sempre muito alerta em relação a isso. Estamos abrindo uma nova interlocução com o MEC para estabelecer critérios que defendam o cidadão. Porque o ensino jurídico, como referiu o ministro Veloso, ele não vai formar somente advogados. Ele vai formar todos os integrantes da justiça, judiciário, Ministério Público, policiais, delegados, etc. Portanto, é necessário que nós tenhamos um curso que não apenas forme, mas também informe e com conteúdo. E a ordem lançou, na gestão do presidente Reginaldo Oscar de Castro, um selo de qualidade. Na verdade, é um ranking, sem ser um ranking, onde a ordem diz, olha, esses cursos
passaram por alguns critérios técnicos e eles são recomendados para a sociedade, para as pessoas de modo geral. Chama-se o OAB Recomenda, é um projeto que agora, já na terceira edição, nós estabelecemos como os parâmetros desse projeto os resultados daquele curso no ENAD e os resultados daquele curso no exame de ordem. E agora tem uma facilidade maior, porque nós conseguimos a unificação do exame de ordem no Brasil inteiro. Então, a prova que é aplicada no Rio Grande do Sul, é no Acre, é no Pará, é no Rio Grande do Norte, enfim, no país todo. E nós recomendamos apenas 89 desses 1.259 cursos de direito existentes no Brasil. Não que não tenham cursos bons, que não foram recomendados, até tem. Mas num critério de certa excelência, nós estabelecemos um critério bem rígido a partir desses resultados. O exame de ordem, que é a outra face dessa mesma moeda, ensino jurídico, não se pode falar numa sem falar na outra, ele tem medido muito esses resultados. Não era esse o objetivo dele. Na verdade, é um exame para aferir a aptidão técnica daqueles que querem ingressar no mercado, na advocacia. E nós temos visto um índice de reprovação muito grande, muito grande. Hoje, nós fazemos 3 exames por ano. E nesses exames são examinados de 100 a 110 mil alunos em cada exame. E o índice de aprovação é em torno de 20% a 25%, não passa disso. E olha que nós demos uma recalibrada nas provas, porque chegamos a ter até 9% de aprovação, 15% de aprovação, e aí vimos que a prova estava muito, muito difícil mesmo, e era necessário dar uma equilibrada. E a partir daí, o índice de aprovação fica em torno de 20% a 25%. Portanto, a gente precisa ter a consciência e aqueles que forem fazer um curso de direito, se informem antes. Vejam se aquele curso tem essa recomendação, se aquele curso aprova bem no exame de ordem, se é um bom curso constituído por bons professores, a fim de que se possa, de não ser enganado, porque, infelizmente, como referiu o ministro Veloso, os cursos de direito, na grande maioria, é claro, viraram indústrias de ilusão. E até se fala muito numa expressão, eu acho que é muito forte, que é o estelionato educacional. Você promete uma coisa, você vai se formar em direito, vai ser advogado, assim que sair daqui da faculdade, e no final recebe o diploma e não consegue ingressar no mercado. Promete sonhos e distribui pesadelos. A responsabilidade e o cuidado da ordem é com os advogados ou existe também com os bacharéis que, infelizmente, acabam não conseguindo trabalhar na área que escolheram e que estudaram para isso? Pois é, a nossa responsabilidade é com a sociedade, é com a advocacia de qualidade para que seja prestado um bom serviço ao cidadão. Nós temos um Estado muito bem aparelhado a acusar pelo Ministério Público. Temos um Estado muito bem aparelhado e preparado para julgar com os juízes. Nós precisamos ter uma defesa que também esteja à altura dessa qualidade que se tem no Ministério Público e na magistratura. Portanto, o exame de ordem vem buscar isso. É a capacitação profissional mínima necessária para que a pessoa possa ingressar no mercado. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí, continue acompanhando o fórum. Estamos de volta ao fórum, que hoje discute ensino jurídico no Brasil. Recentemente, o STF decidiu como constitucional que o exame de ordem é constitucional e ponto. Mas o senhor acha que essa briga termina aqui ou que o exame ainda vai ser questionado por algum tempo? Não, que será questionado, ele será sempre, porque nós temos aí uma multidão de bacharéis despreparados que gostariam de ter a carteira da OAB sem prestar esse exame. Agora, a minha opinião é que ele é absolutamente necessário. E necessário também para as demais profissões. É muito bom que a gente traga esse tema, porque ele já chegou novamente no Parlamento. A Câmara dos Deputados volta a discutir, a debater o fim do exame de ordem, a extinção do exame de ordem. E a ordem tem tido um posicionamento extremamente criterioso em relação a isso, levado dados, números para os seus deputados, para mostrar o que isso seria desastroso para a sociedade de um modo geral. E o Senado Federal, na legislatura passada, já rejeitou
rejeitou, assim, por uma maioria esmagadora o fim do exame de ordem. E agora a Câmara está se debruçando. E há um movimento de um grupo de parlamentares que nos preocupa um pouco. E estamos trabalhando para que isso não venha a acontecer, porque isso terá um reflexo muito ruim para o cidadão. A ordem não está querendo reservar mercado. Na verdade, o exame de ordem existe para o interesse do cidadão, que vai ser o destinatário dos serviços que serão prestados pelo futuro advogado. Se nós tivéssemos 2 milhões de advogados, temos só 750 mil hoje, que já é um número bastante expressivo, nós teríamos aí certamente uma instituição do ponto de vista de recursos, etc., muito mais forte. Entretanto, nós não podemos medir a importância de uma profissão ou de uma instituição pelo número dos seus integrantes, e sim pela qualidade deles. E é nesse sentido que a ordem se bate. Como é que é a conversa com o MEC? Só no atual governo se criou proporcionalmente mais cursos do que se criou nos 8 anos anteriores. Então, nós estamos levando essa preocupação para o MEC, estamos mantendo uma conversa muito técnica, responsável. O ministro Mercadante está muito preocupado pelo que soube. Constituímos esse grupo de trabalho para elaborar uma agenda com o objetivo de ter critérios. A ordem não é contra o ensino jurídico. O que nós queremos é critérios sérios, rígidos. Ensino jurídico sério, né? Sim, claro. E veja, a universidade, a faculdade consegue um reconhecimento. Um centro universitário consegue um reconhecimento para uma faculdade de Direito. Daí a pouco ele começa a estabelecer novos campos. Aí ela tem uma série de campi. Eu conheço universidade que teve o curso reconhecido, digamos, em Belo Horizonte, e se instala, depois começa a instalar no interior também. É realmente uma situação preocupante e a Ordem dos Advogados está no bom caminho quando exige cursos bem feitos, cursos sérios. Só para completar essa história dos campos que são abertos, que hoje faz com que essas universidades repensem essa abertura, porque isso está expondo o mau ensino. De que forma? Antes, nós temos aqui no Brasil hoje uns 4 ou 5 grupos que dominam quase todas as vagas de ensino jurídico. Um percentual assim, bastante expressivo de 4 ou 5 grupos de empresas privadas que dominam o ensino jurídico em nosso país. E o que elas faziam? Quando nós dávamos resultado, aparecia a Universidade X com resultado bastante expressivo. Agora nós divulgamos por campi, por cada unidade dela. E aí você vê que a qualidade é muito ruim mesmo. Isso foi um tiro bem dado pela ordem, no sentido de mostrar a verdadeira realidade, a radiografia desses cursos a partir do exame de ordem e dos resultados que ele leva para a sociedade. Ministro, existe uma grande quantidade hoje de alunos dos cursos de Direito que estão fazendo curso para se preparar para concurso público. Como é que o senhor vê essa linha de alunos? Com uma certa tristeza. Hoje nós temos um grande número de concurseiros, não é? Eles estão lutando por melhorar a sua condição de vida, mas verifica-se que muitas vezes se faz concurso para ser juiz para arrumar um emprego. Então, porque a magistratura há de ser exercida como um sacerdócio. O magistrado, ele não tem apenas um emprego, ele tem uma alta responsabilidade. Então, temos notado isto, sabe? O sujeito faz o concurso, se prepara, 1, 2 anos estudando os programas que tem, os programas não exigem exame vertical das matérias, e sim uma visão olímpica. Então, o sujeito, com vocação ou não, faz o concurso para juiz, ingressa na magistratura e não sei como ele vai exercê-la, sei que não vai exercê-la como devia, como o juiz vocacionado
que encara aquilo como um sacerdócio. Mudaram muito os valores da sociedade da época em que o ministro ingressou no curso de Direito, que se formou, que depois ingressou na magistratura, para hoje. Hoje, essa falta de valores éticos, morais, muitas vezes, conduzem a esse resultado extremamente prático. Estamos vivendo um mundo extremamente de concorrência, onde cada um tem que passar o pé no outro para poder ser alguma coisa, para ter um contra-cheque, para ter uma segurança, e isso se faz a qualquer custo. É por isso que é importante a magistratura, de um modo geral, o Ministério Público e a própria advocacia terem instrumentos de correção ética, correção deontológica da conduta. Aí como o CNJ, o CNMP, as corregedorias, na Ordem de Advogados do Brasil, os tribunais de ética e disciplina, o Ministério Público a mesma coisa, com esse objetivo de dizer assim, olha, as coisas não se passam dessa forma. E aí a importância, eu sei que o ministro Aires Brito está dando essa importância também maior, espero que isso continue também depois, as escolas de magistratura com o objetivo de formar magistrados, que a pessoa ingressa com uma ideia sem muita maturidade, porque precisa só 3 anos para estar formado para poder exercer, poder fazer um concurso e passar, mas é importante que conheça o outro lado da vida. E isso as escolas de magistratura precisam também investir. Eu sempre sustentei, ainda quando integrava o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, depois aqui no Supremo Tribunal, eu sempre sustentei que o concurso deveria ser para a escola da magistratura. Como é na França, por exemplo, também. Portugal também, Espanha, eu sempre cito o modelo francês, porque eu estive, então, na Escola Nacional da Magistratura, em Bordeaux, estive na entidade internacional que é em Paris, da escola. Então, depois de um bacharel, doutor em Direito, ele presta o concurso para a escola, ali fica 2 anos, aprendendo a ser juiz, recebendo uma bateria também de matérias teóricas. Ao cabo do curso, se ele conclui com aproveitamento, ele é nomeado, então, juiz. E na escola, ele já tem um salário bom, porque muitas vezes ele já é casado quando presta o concurso para a escola. Então, eu acho que devíamos adotar esse sistema aqui. Nesses cursos da França, de Portugal, da Espanha, de formação de juízes, na escola de magistratura, eles têm até aulas de como se relacionar com o cidadão, de como atender o público de modo geral, visitam museus, conhecem obras de arte, ou seja, são preparados como integrantes de um mundo. E não alguém que sai da faculdade, passa 3, 4 anos estudando, passa num concurso e vai assumir uma vara no interior deste país com toda sorte de dificuldades, etc. E muitas vezes com uma perspectiva equivocada de que não, eu vou passar um tempo aqui, aí no final de semana eu vou à capital, vou ao shopping, volto para cá, enfim, nem morar nas varas, nas localidades, nas comarcas, as pessoas querem. Isso é algo que precisa de uma correção. Isso tem trazido um malefício muito grande para o cidadão nesse país. Doutor Ofício, só para fechar o programa, hoje nós não temos mais o advogado de família, né? As pessoas já vão se especializando antes mesmo do curso terminar. Quais são as especializações que chamarão a atenção no futuro próximo? Olha, a questão ambiental é uma questão que efetivamente tem toda uma atração, todo um apelo por tudo que se vive nesse mundo. Temos aí o setor de gás, energia, petróleo, outro ramo que vai se abrir rapidamente. Temos a oportunidade no interior do Brasil com o agronegócio, direito minerário, direito agrário, direito de navegação, enfim. Há um leque muito grande e as pessoas precisam começar a descobrir isso. A interiorização da advocacia é muito importante, em que pese o país não ter uma estrutura adequada para receber as pessoas, mas ela é muito importante porque é no interior do país que estão as grandes oportunidades para o advogado exercer a sua profissão.
Perfeito. Bom, o fórum termina aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação dos nossos convidados de hoje. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e advogado, Carlos Mário Veloso, também o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante. E a você que nos acompanha, obrigado pela companhia. Sua participação é muito importante para a gente. Você pode enviar sugestões para o programa. O endereço eletrônico é forum@stf.jus.br. Te espero na próxima semana com mais um tema de seu interesse. Até lá.